A vida que você vive hoje é um reflexo direto da soma entre os pensamentos que você repete e as emoções que você sustenta. Essa fórmula poderosa, pensamento mais emoção, é a base da manifestação. Joe Dispenza explica que o pensamento é a linguagem do cérebro e a emoção é a linguagem do corpo. Quando ambos estão alinhados, você cria coerência entre mente e coração. E é nesse estado de coerência que o campo quântico começa a responder. Você não apenas deseja algo, você se torna vibracionalmente compatível com aquilo que deseja. E quando isso acontece, a manifestação não é mais uma esperança distante, mas uma realidade inevitável. O problema é que muitas pessoas vivem no modo automático, inconscientes dessa fórmula. Elas pensam uma coisa, sentem outra e agem de maneira contrária ao que desejam. Isso cria um campo energético fragmentado. Por fora, elas dizem que querem abundância, mas por dentro vibram escassez. Visualizam sucesso, mas sentem medo. Desejam amor, mas carregam culpa. E o campo quântico, que responde à vibração dominante, capta essa incoerência e devolve uma realidade igualmente confusa, cheia de bloqueios e repetições. Joe Dispenza mostra que não é o pensamento isolado que cria a realidade, nem a emoção solta e caótica. É a combinação dos dois, sustentada com clareza e repetição, que molda o campo. Quando você pensa em algo com intenção e sente como se já fosse real, você cria um circuito fechado de energia. O cérebro envia sinais elétricos, o coração gera campos magnéticos, e essa combinação cria um pulso eletromagnético que sai do seu corpo e interage com o campo ao seu redor. Isso não é metafórico, é mensurável. Equipamentos modernos conseguem detectar essa assinatura energética e ela muda quando você muda seu estado de ser. Essa assinatura é como um código vibracional. O universo não entende palavras, entende frequência. Quando você pensa em um futuro desejado com emoção verdadeira, você codifica esse futuro no seu campo. E é esse código que começa a atrair as circunstâncias, as pessoas, os encontros que materializam essa realidade. Isso significa que não é o que você quer que importa. É o que você sente enquanto pensa sobre o que quer. Se o sentimento estiver desalinhado, o sinal emitido será confuso. Mas se o sentimento for coerente, o sinal será claro, poderoso, magnético. É por isso que Joe Dispenza insiste tanto na prática. Pensar uma vez e esperar não funciona. O cérebro e o corpo estão condicionados aos velhos padrões. Para criar uma nova realidade, você precisa treinar uma nova forma de pensar e sentir. Isso exige intenção, constância e principalmente presença, porque é no agora que a manifestação acontece. Quando você está presente, você tem poder sobre seus pensamentos. Você pode escolher o foco, pode mudar a emoção, pode reescrever sua vibração. E ao fazer isso de forma consistente, você começa a mudar sua realidade de dentro para fora. Mas há um desafio. O corpo foi treinado para sentir emoções do passado: raiva, tristeza, ansiedade, culpa. E essas emoções geram um campo de baixa frequência. Mesmo que você pense positivo, se o corpo estiver vibrando emoções antigas, o campo responderá à emoção, não ao pensamento. Joe Dispenza ensina que o corpo precisa ser educado a sentir o futuro antes que ele aconteça. E isso se faz com prática emocional. Gratidão, amor, inspiração. Essas são as emoções que abrem o campo. Quando você sente gratidão como se já tivesse recebido, o corpo começa a crer que aquilo é real. E se o corpo acredita, o campo responde. Esse processo se intensifica com a repetição. A cada vez que você sustenta uma emoção elevada com pensamento claro, você reforça o circuito, o cérebro fortalece conexões, o corpo memoriza o novo estado e, com o tempo, esse novo estado se torna seu novo normal. Você não está mais tentando manifestar,
Você está vivendo como quem já manifestou. E isso cria uma onda poderosa de ressonância com o campo quântico. É como sintonizar uma estação de rádio. Quando sua vibração combina com a realidade que deseja, a transmissão é limpa e o universo responde com sincronicidade. Sincronicidade é quando o campo começa a te devolver sinais de que sua vibração está alinhada. Um convite inesperado, uma informação que chega no momento certo, uma oportunidade que parece mágica. Nada disso é coincidência. É resposta, é reflexo. É o campo reorganizando a matéria ao redor da sua nova assinatura vibracional. E quanto mais você reconhece esses sinais com gratidão, mais você os amplifica. Porque gratidão é um acelerador vibracional. Quando você agradece, você confirma ao campo que aquilo é real. E o campo responde com mais daquilo. Essa dança entre pensamento e emoção também influencia sua saúde. Estudos mostram que emoções elevadas fortalecem o sistema imunológico, equilibram os hormônios, reduzem inflamações. O corpo responde à emoção como se fosse realidade. Se você sente amor, cura acontece. Se você sente medo, o corpo entra em alerta. E esse estado de alerta constante bloqueia a manifestação, porque você só pode criar quando está seguro, relaxado, presente. Por isso, Joe Dispenza trabalha tanto a meditação como ferramenta de reprogramação. Meditar não é fugir da realidade, é entrar no campo onde você pode escolher uma nova. Meditação focada, com pensamento intencional e emoção elevada, é a base da manifestação consciente. Você treina sua mente para se libertar do passado e seu corpo para viver o futuro. Você sai da linha do tempo linear e entra no tempo quântico, onde tudo já existe. E nesse espaço atemporal, você começa a colapsar as realidades que combinam com a sua nova frequência. Isso não é teoria espiritual, é física quântica aplicada com emoção consciente. E tudo começa com uma escolha: pensar com clareza e sentir com verdade. Essa união é o ponto de partida para qualquer mudança. Não é preciso controlar o mundo, apenas alinhar o seu mundo interno. Quando o pensamento e a emoção estão em harmonia, você se torna magnético e a realidade, que antes parecia distante, começa a se aproximar. Não como um milagre externo, mas como consequência natural de quem você está sendo. Ao sustentar essa harmonia entre mente e emoção, você começa a notar que sua percepção da realidade muda. Situações que antes pareciam obstáculos se transformam em aprendizados. Pessoas ao seu redor começam a responder de forma diferente. O tempo parece ganhar outro ritmo. Isso acontece porque o seu campo energético, antes disperso entre pensamentos conflitantes e emoções negativas, agora está centrado, coerente, poderoso. Joe Dispenza afirma que, nesse estado, você não apenas interage com o campo, mas se torna o próprio campo, criando a partir de dentro como um canal direto de expressão da inteligência universal. Essa inteligência universal, presente em todas as coisas, é sensível à sua vibração. E ela não responde ao esforço, responde à entrega. Quando você pensa com clareza e sente com verdade, você não está tentando convencer o universo. Você está se alinhando com ele. E quando esse alinhamento acontece, a manifestação se torna inevitável. Não há mais separação entre o que você quer e quem você é. Você incorpora o desejo, vive a emoção, sustenta o pensamento e a realidade responde. Não como um prêmio por esforço, mas como reflexo da sua nova assinatura vibracional. Essa assinatura é moldada diariamente. Cada escolha que você faz reforça ou enfraquece o campo. Quando você escolhe alimentar um pensamento limitante, você enfraquece sua vibração. Quando você escolhe sentir gratidão mesmo sem evidências externas, você fortalece o campo. Joe Dispenza ensina que a realidade não muda primeiro. Você muda primeiro.
E ao mudar, você instrui o campo a se reorganizar. Isso exige disciplina, mas não uma disciplina rígida e dolorosa. É a disciplina amorosa de quem sabe que a mudança real acontece de dentro para fora. A ciência comprova que pensamentos repetidos se tornam padrões neurais. Emoções repetidas se tornam hábitos emocionais. E esses hábitos moldam sua identidade. Se você repete pensamentos de escassez e emoções de medo, você se torna alguém que vive escassez. Mas, se você pratica pensamentos de abundância e emoções de confiança, você se torna a pessoa que naturalmente atrai abundância. Isso não é mágica, é neurociência aplicada à realidade. O cérebro se reconstrói com base naquilo que você repete, e o campo responde àquilo que você sustenta com mais frequência e intensidade. Por isso, a manifestação verdadeira não é um ato isolado, é um estilo de vida. Você começa o dia intencionalmente, com pensamentos elevados e emoções compatíveis. Sustenta esse estado ao longo do dia, mesmo diante de desafios. E ao fazer isso, você envia sinais contínuos ao campo de que já está vivendo aquela realidade desejada. Joe Dispenza mostra que essa constância cria momentum energético. Quanto mais você sustenta, mais forte se torna o seu campo. E com o tempo, as manifestações se aceleram, as sincronicidades se multiplicam, os milagres se tornam normais. Esses milagres, no entanto, não são algo externo a você. Eles são reflexos da sua transformação interna. A vida começa a te devolver aquilo que você se tornou. E isso é profundamente libertador, porque você percebe que não precisa mais esperar que o mundo mude para se sentir bem. Você muda por dentro, e o mundo muda por ressonância. Essa é a chave para a liberdade verdadeira. Não depender mais das circunstâncias externas para se sentir pleno, mas usar o seu estado interno como fonte de criação constante. Essa liberdade também traz responsabilidade, porque agora você sabe que cada pensamento que você sustenta, cada emoção que você alimenta, está criando. A manifestação não acontece só quando você medita ou visualiza. Ela acontece o tempo todo. Você está constantemente emitindo sinais ao campo. A pergunta é: esses sinais estão alinhados com o que você deseja ou com o que você teme? Joe Dispenza nos lembra que a consciência é o primeiro passo. Estar consciente dos próprios pensamentos e emoções é o que permite a transformação vibracional. E essa transformação não precisa ser dramática. Ela pode ser sutil, contínua, gentil. Começa com a observação, depois com a escolha e, por fim, com a repetição. Você se torna alguém novo ao praticar esse novo eu todos os dias, ao pensar como ele pensaria, ao sentir como ele sentiria, ao agir como ele agiria. E com o tempo, essa prática se torna identidade. Você não está mais apenas desejando, você está sendo. E esse ser cria com fluidez, sem esforço, sem resistência. Porque quando você está em coerência, você não precisa convencer o universo de nada. Você apenas vibra e o campo responde. Você não precisa correr atrás das coisas. As coisas fluem até você, não porque você se tornou melhor, mas porque você se tornou alinhado. A frequência certa atrai o que ressoa com ela. E isso vale para tudo: relacionamentos, saúde, finanças, propósito. Tudo começa no campo. E o campo começa em você. Você percebe também que há um tempo natural para tudo. A manifestação não acontece sempre no seu tempo mental, mas no tempo vibracional. O campo entrega quando você está pronto para receber. E esse preparo é vibracional. Quando o pensamento e a emoção estão alinhados, quando o corpo acredita, quando a mente está presente, o campo responde com precisão. Joe Dispenza chama isso de colapso de possibilidade em realidade. Você sai do potencial e entra na manifestação. Não por sorte, mas por coerência sustentada. Essa coerência também influencia sua presença. As pessoas sentem sua energia.
Elas se conectam com você por algo que vai além das palavras. Seu campo fala por você, e quando esse campo está limpo, alinhado, elevado, você se torna inspiração, você se torna canal de transformação. Não porque tenta convencer ninguém, mas porque vive de forma tão íntegra que sua presença já é um exemplo. Joe Dispenza vive isso, e você também pode viver. E quando você começa a viver assim, consciente da força que seus pensamentos e emoções têm sobre a realidade, tudo muda. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e passa a ser um reflexo coerente do seu estado interno. Você não se sente mais vítima das circunstâncias, sente-se co-criador delas. Joe Dispenza ensina que esse é o verdadeiro empoderamento. Saber que você tem a capacidade de gerar todos os dias, com cada pensamento e emoção, a realidade que deseja viver. E essa geração não depende de sorte, mas de frequência. Esse entendimento traz uma nova responsabilidade, mas também um novo tipo de alegria. A alegria de saber que mesmo que o mundo externo ainda não reflita tudo o que você deseja, o seu campo já está se transformando. E quando o campo muda, o resto é apenas questão de tempo. O corpo começa a responder, a mente se expande, as pessoas ao seu redor sentem sua mudança. O universo começa a conspirar a seu favor. Não porque você pediu com desespero, mas porque você vibrou com consciência. E é essa consciência vibracional que sustenta a manifestação. Manifestar, então, deixa de ser um evento isolado e passa a ser um modo de viver. Um modo em que você se torna cada vez mais presente, mais coerente, mais amoroso consigo mesmo. Porque você entende que tudo o que vive fora começa dentro. E que a sua maior tarefa não é mudar o mundo, é mudar o seu estado de ser. Quando você muda por dentro, o mundo muda como consequência. Joe Dispenza mostra que o campo quântico não está lá fora. Ele está em você, atravessa você, responde a você. E para manter esse estado vibracional, é essencial cultivar práticas diárias. Meditação, afirmações conscientes, visualizações com emoção, gratidão antecipada. Esses não são rituais mágicos, são ferramentas de alinhamento. Ferramentas que te ajudam a manter o pensamento claro e a emoção elevada. Porque quando o pensamento perde o foco, a emoção se dispersa. E quando a emoção cai, a vibração diminui. Por isso, a prática é tão importante. Ela mantém o campo estável. E quando o campo está estável, a realidade se transforma com consistência. Essa consistência gera confiança. Você começa a confiar mais em si mesmo, no seu processo, no campo. Essa confiança reduz a ansiedade, dissolve a dúvida, neutraliza o medo, porque o medo não sobrevive em um campo de coerência. Quando o coração vibra com emoção elevada e a mente pensa com clareza, o medo perde força e você entra em um novo estado de ser. Um estado onde a sua frequência não é mais ditada pelo que acontece fora, mas pelo que você decide sustentar dentro. E quando você sustenta essa nova frequência por tempo suficiente, a transformação se torna inevitável. Você começa a viver mais alinhado com seu propósito. As oportunidades certas aparecem, as pessoas certas te encontram, os caminhos certos se abrem. Porque você está vibrando em sintonia com o que deseja. E a realidade não tem outra escolha senão refletir isso. Joe Dispenza chama esse ponto de coerência sustentada o ponto de criação pura. É onde você não apenas manifesta coisas, mas manifesta uma nova versão de si mesmo. Essa nova versão é mais presente, mais compassiva, mais criativa. Você percebe que pode criar, não a partir do controle, mas da entrega. Não do medo, mas da confiança. E começa a viver com mais leveza. Porque não está mais tentando mudar o mundo à força, mas sim ajustando sua própria vibração. E isso faz toda a diferença.
Você entende que tudo o que acontece tem um propósito vibracional, e esse propósito é sempre expansão. E a expansão é contínua. Não importa o quanto você já manifestou, sempre há mais para criar, mais para descobrir, mais para viver. O campo é infinito e você, como parte dele, também é. A manifestação não tem fim porque a consciência está sempre evoluindo e a sua realidade evolui junto com ela. Isso significa que mesmo quando alcançar algo que desejava, novas possibilidades surgirão. E esse ciclo de manifestação se torna um ciclo de crescimento contínuo, de despertar constante, de cocriação consciente. Essa cocriação não acontece sozinha. Ela se nutre de inspiração, de comunidade, de aprendizado. Por isso, quanto mais você compartilha, mais você manifesta. Quanto mais você ensina o que aprendeu, mais você integra. E quanto mais você vive com verdade, mais você se conecta com outros criadores conscientes. Joe Dispenza diz que um campo coletivo de coerência pode transformar não apenas uma vida, mas o mundo. E tudo começa com você, com a sua decisão de pensar com intenção e sentir com emoção elevada. E essa decisão, quando repetida todos os dias, muda tudo. Muda sua saúde, seus relacionamentos, sua energia, sua percepção. E muda o mundo ao seu redor, porque você se torna fonte de frequência elevada. Um canal de transformação. Um exemplo vivo de que pensar mais emoção realmente é igual a manifestação. Não como fórmula mágica, mas como realidade energética. E quando isso se torna parte de quem você é, a vida se torna mais do que sobrevivência. Ela se torna criação consciente. E a beleza disso tudo é que você não precisa esperar mais. Pode começar agora, pensando com clareza, sentindo com presença, vibrando com intenção e deixando o campo fazer sua parte, porque ele sempre responde. Sempre refletirá quem você está sendo. Então seja a mudança, a vibração, a frequência, porque ao ser você manifesta, e ao manifestar você desperta, e ao despertar você inspira, e ao inspirar você transforma. Joe Dispenza nos lembra que somos criadores por natureza, que a fórmula do pensamento somado à emoção é o código da criação. E agora você sabe como usar esse código. Não há mais limites, há apenas escolha, e sua próxima escolha pode mudar tudo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.